Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria e hoje eu vou acompanhar vocês na instalação do SaaS Web. O objetivo desse vídeo é justamente ir passo a passo com vocês nessa instalação, acompanhando o manual que eu desenvolvi. A instalação do SaaS Web ela é um pouco extensa, tem alguns pré-requisitos e alguns passos, mas ela não é um bicho de 7 cabeças e eu vou mostrar para vocês que se prestar bastante atenção e fizer com calma, vocês vão conseguir replicar no cliente de vocês sem problema. Bom, pessoal, o link para esse manual vai estar aqui na descrição desse vídeo, então quando sair o vídeo vocês também vão ter acesso a esse manual. Bom, pessoal, aqui no manual eu deixei separado para vocês 3 partes. A instalação vai ser dividida em 3 partes. Primeiro a gente vai ver os pré-requisitos, depois a gente vai partir para a instalação do sistema e logo em seguida a gente vai fazer a configuração do IS. Essa simulação é partindo de um cenário de que o IS ele já está instalado na máquina do cliente. No servidor, no caso. Então, aqui dentro dos pré-requisitos, vai ter uma parte só explicando a instalação dos recursos do IS. Então, para aqueles que não têm instalado ou quiser verificar se todos os recursos do manual já estão adicionados no servidor, pode olhar isso aqui com mais calma, tá? Mas como aqui na minha máquina a gente já tem tudo instalado, tudo bonitinho, a gente vai pular essa parte, certo? Partindo então aqui do começo dos pré-requisitos, depois vocês vão conseguir ler isso com calma, mas aqui explica de que a versão do servidor, ele tem que ser o IS 8.5 ou superior, tá? Aqui fala também a liberação das portas 80 e 443. É importante que essas portas elas sejam liberadas. Caso o cliente não quiser liberar, não tem problema. A gente colocou aqui algumas opções de portas que podem ser liberadas no lugar delas, tá bom? Então, isso não é um problema. Aqui é a instalação dos recursos do IS. Eu vou passar esse, porque na minha máquina já está tudo certo, mas vocês podem ver isso aqui com mais calma depois. Bom, os 2 primeiros pré-requisitos que a gente vai precisar fazer é instalar 2 componentes. O primeiro vai ser o URL Rewrite. Eu deixei aqui um link de download para vocês. É só você baixar, executar, dar próximo e instalar. Não tem muito segredo. A mesma coisa se aplica para esse segundo componente. Então, antes da gente trabalhar com o IS, esses 2 componentes precisam estar instalados, tá bom? Perfeito. Então, vamos partir para o IS. A primeira coisa que a gente precisa fazer, eu deixei ele aberto aqui, a gente tem essa opção. Então, a gente precisa liberar o proxy. Essa opção precisa estar marcada. Então, provavelmente ela vai estar assim. Você vem aqui, marca e aplica. Perfeito. O próximo passo é a gente adicionar os MIMEs padrão. Então, 2 MIMEs precisam estar adicionados para o SaaS Web funcionar corretamente. O primeiro é o OF2 e o segundo é o Properties. Pode ser, em alguns casos, que um desses 2 já venha no IS, então a gente não precisa adicionar. Mas é importante a gente verificar se ele já está aqui ou não. Como que a gente vai fazer isso? Dentro do IS, a gente vai ter essa opção, tipos de MIME, a gente pode selecionar, e aqui vai ter vários MIMEs listados. A gente pode selecionar um aqui e clicar .p, vai já começar a listar todos os P's. Se o seu já tiver informado o Properties, perfeito, não precisa adicionar. Caso não tiver, é só a gente vir aqui em adicionar, coloca o nome da extensão e o tipo de MIME. Eu deixei muito esclarecido aqui no manual, não tem muito segredo. Aqui você só precisa colocar, por exemplo, o ponto Properties e aqui Application/Properties, tá? Se você quiser, se para você for mais fácil, você consegue vir aqui, dar um Ctrl+C e no IS dar um Ctrl+V. É mais prático, tá? Mas é importante que esses 2 sejam adicionados. Caso já tiver, é só você conferir se já tem. Pessoal, o próximo passo é a instalação do Firebird 3.0. O SaaS Web ele roda apenas nessa versão do Fire. Pode ser que em alguns cenários o Firebird 2.5 já esteja instalado no servidor. Caso não, não tem muito segredo. É só você baixar aqui nesse link que eu deixei para vocês o instalador do Firebird 3.0, executar, dar próximo e instalar. Não tem muito segredo. O problema é, caso o Firebird 2.5 já esteja instalado, a gente precisa instalar de uma outra forma para conseguir rodar as 2 instâncias ao mesmo tempo no servidor.
Então, aqui eu disponibilizei também um manual de como fazer essa instalação do 3.0, sendo que o 2.5 já esteja instalado. Esse aqui eu vou simular junto com vocês, tá? Bom, o primeiro passo aqui que a gente precisa fazer é parar o Firebird 2.5. Então, caso você for instalar o SAS Web durante um período em que o pessoal que está usando os sistemas que rodam no 2.5, eles estiverem rodando, precisa fazer isso em algum outro momento, porque o 2.5 vai precisar parar, tá? Então, você pode vir aqui, parar, sem problema algum. Aqui eu deixei para vocês o download do instalador do 3.0, é só você clicar aqui e ele já vai iniciar a instalação. Instalou, a gente pode executar ele. Ok. Essa mensagem vai aparecer porque ele reconheceu que tem o 2.5 já instalado. Ele vai perguntar se você deseja cancelar essa instalação. Como a gente vai continuar, a gente clica em não. Beleza. Aqui não tem muito segredo. Você aceita o acordo aqui, pode dar next, next e instalar. Perfeito. Agora, com o Firebird instalado, o que a gente precisa fazer? Mudar a porta padrão que ele vem. Como qualquer instância do Fire, a porta que ele vem padrão é a 3050. No meu caso, o meu Firebird 2.5 roda na 3050. Então, a do 3.0 a gente vai precisar mudar. Então, a gente encontra o caminho que ele foi instalado. No meu caso, ele está dentro do disco C, arquivos de programa Firebird. As duas instâncias estão instaladas na mesma pasta. Pode acontecer de talvez alguma delas tá na arquivos de programa 86. Mas aí não tem problema, é só você procurar onde está o caminho do Firebird 3.0. Então, você pode entrar aqui, Firebird 3.0, e aqui você vai procurar o arquivo firebird.conf. No meu caso, como a última vez que eu abri foi com o bloco de notas, ele já dá essa opção aqui. Então, se eu abrir ele abre direto no bloco de notas. Se esse não for o seu caso, você pode clicar no arquivo com o botão direito, ir em abrir com e selecionar ou o bloco de notas ou o Notepad, tanto faz o que você preferir. Aqui a gente vai dar um Ctrl F para procurar. A gente pode colocar 3005, a gente já vai achar. No seu, provavelmente, ele vai estar com uma hashtag aqui na frente, ele vai estar 3050. O que a gente precisa fazer? Apagar, mudar para a porta que você precisar, que você quiser, no caso, e a gente remove a hashtag para descomentar essa linha. Feito isso, é só a gente dar um Ctrl S, que o arquivo vai estar salvo, certo? Perfeito. Fecha, a gente agora vai partir para o próximo passo. Aqui, a gente vai precisar trabalhar com um prompt de comando. Se você não estiver muito habituado com o prompt, não tem problema. Aqui eu tentei deixar o mais claro possível para aquele usuário que, mesmo que não tenha muito contato com o prompt, consiga trabalhar com ele normalmente, tá? Então, o que fala aqui? Primeiro, a gente precisa navegar na pasta do Firebird dentro do prompt de comando. Então, eu tenho um atalho que, se eu vir aqui no botão iniciar com o botão direito, vai aparecer o prompt de comando com o administrador. Eu seleciono aqui, venho em sim, ele vai abrir aqui o prompt para mim. Se esse não for o seu caso, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, pesquisar CMD, ele vai aparecer prompt de comando, e você vem executar como administrador. Vai dar o mesmo resultado, certo? Aqui eu vou colocar o prompt do lado para a gente conseguir acompanhar aqui no manual. A primeira coisa que a gente precisa fazer é, primeiro, dê o comando cd barra invertida. Então, eu venho cd barra invertida, dou um enter. Você notou que, quando a gente abriu o prompt de comando, ele veio nesse caminho padrão, o Windows System 32. Quando a gente dá o comando cd barra invertida, ele volta para a pasta raiz, que é a pasta do disco C. E a partir daqui a gente vai conseguir navegar. Um atalho que eu gosto de fazer, isso vai a critério de vocês. Eu gosto de vir aqui, copiar esse caminho aqui, tá? Volto no prompt, deixa eu abrir o manual, volto no prompt, eu dou um cd, esse comando é pra gente conseguir entrar nas pastas,
espaço e colo o caminho. Quando eu der Enter, ele já vai entrar direto na pasta que a gente precisa trabalhar. Algumas pessoas, elas preferem vir CD, espaço, procura pasta, entra. Aí CD, espaço, procura pasta e entra. Como a gente vai precisar fazer esse processo umas 3 vezes, eu gosto de copiar o caminho, dar o CD, colar e eu já entro na pasta direto, certo? Perfeito. Aqui a gente está dentro da pasta que a gente precisa. Primeiro comando que a gente vai precisar executar é esse aqui, ó. Execute o comando install install. Então, você pode vir aqui, copiar isso aqui. Para aquele que não quiser digitar, não tem problema. Cola aqui e dá Enter. Ele precisa dar essa mensagem. Firebird has been successfully installed in the registry. Tá? Próximo passo. Execute o comando. Aí tem o nome do comando aqui. Auto-name. E aí na frente a gente vai colocar o nome para esse serviço. Para ficar mais fácil, eu deixei um exemplo aqui para vocês. Vocês só precisam vir aqui, copiar. Vir aqui e colar. Tá? Não tem muito segredo. Ah, Maria, mas eu não quero que fique esse nome no servidor. Eu quero que fique Firebird 3.0. Aí você consegue vir aqui e mudar. Não tem problema nenhum, tá? Eu deixei aqui um exemplo. Se for da vontade de vocês, podem deixar esse aqui mesmo. Então, cola, dá um Enter. Ele vai vir. Service Firebird Server, tracinho Firebird 3, que foi o nome que a gente colocou. Successfully created, tá bom? O último comando que a gente precisa dar é esse aqui. No caso, a gente vai dar esse comando para poder iniciar o Firebird pelo prompt e não manual. Vem aqui, cola, dá Enter. Ele precisa dar essa mensagem. Service Firebird Server Firebird 3 successfully started. Perfeito? Maravilha. Antes da gente finalizar, feito isso, pode fechar. A gente precisa reiniciar o serviço do Firebird 3.0 e iniciar o Firebird 2.5, que durante todo esse processo ele permaneceu parado. Então, você vai ver que quando você abrir o seu gerenciador de tarefa, o serviço que a gente criou vai estar aqui. Então, a gente pode reiniciar ele e iniciar o 2.5. Perfeito. Então, antes da gente continuar para a instalação do SASU Web, a gente precisa fazer um último passo aqui no arquivo do Firebird 3.0, tá? Então, lá naquele arquivo firebird.conf, que a gente mudou as portas, a gente vai voltar lá e a gente vai usar o Ctrl F para a gente localizar essa linha aqui. Então, voltando lá, firebird.conf, Ctrl F, pode colar a linha que eu deixei lá para vocês usar, fica mais fácil, dá um Enter. Provavelmente esse aqui vai ser o resultado, tá? Essa linha a gente vai substituir por uma outra. Esse aqui precisa ser o resultado que vai ficar no arquivo. Então, você pode vir aqui, usar esse aqui, copiar, volta no arquivo, pode colar e substituir a linha toda e salva. Pronto, essa é a mudança que a gente precisa fazer. A gente está fazendo isso aqui agora porque quando a gente estiver instalando o sistema, se isso aqui não tiver feito, vai acusar um erro. Aí você talvez vai achar que a instalação não está dando certo, enfim. Então, isso aqui é só para garantir que lá na instalação a gente consiga seguir com ela sem problema algum, tá? Feito isso, salva o arquivo, pode fechar. E antes de finalizar, o que a gente precisa fazer? Reiniciar o serviço. Não pode esquecer de fazer isso, tá? Isso é muito importante. Às vezes a gente faz a mudança, salva o arquivo e esquece de reiniciar. O serviço do Firebird não vai entender a mudança, tá? Então, mudou o arquivo, reinicia o serviço, certo? Pronto, perfeito. Bom, pessoal, o Firebird 3.0 instalado, antes da gente seguir para a instalação em si da API e do sistema, eu só quero ressaltar um detalhe aqui com vocês. Para vocês que vão instalar no servidor do cliente, é necessário que vocês entrem em contato com o suporte Fiorilli para passar para a gente o IP do servidor. Eu deixei aqui um link, um atalho de um site. Você precisa entrar dentro do servidor nesse site aqui e passar para a gente o número do IP. Aqui, ó. No meu caso,
voltou esse número, mas no servidor provavelmente vai ser outro. Então, você passa para a gente esse número de IP juntamente com o nome da cidade. Dessa forma, a gente vai conseguir liberar para vocês os certificados dos links que a gente vai vincular mais para frente no IS. É isso aqui que vai permitir a gente conseguir acessar o sistema pelo navegador, tá? Vai ter um link personalizado para cada cliente. Eu deixei aqui para vocês um exemplo da cidade de Bálsamo. Então, a gente pegando o IP do servidor que está instalado o sistema com o nome da cidade, a gente consegue gerar esses 3 links, que é o balsamo.fiorilli, o balsamo.flowdocs e o balsamo.sas. É importante ressaltar aqui também que eu deixei aqui, às vezes fica confuso, né? Ah, mas eu vou instalar o SAS Web. Por que está o link do Flowdocs? Para a gente ter o SAS Web funcionando perfeitamente sem erros, a gente precisa também instalar o Flowdocs, tá? E isso é de extrema importância vocês saberem. Mesmo que não forem usar o Flowdocs, não tem problema, ele ainda precisa estar instalado para a gente conseguir usar o SAS Web, certo? Maravilha. Então, daqui a gente vai partir para a instalação, a configuração do setup e depois a gente vai fazer a configuração do IS. Bom, pessoal, agora partindo para a instalação em si do sistema, aqui no manual eu deixei para vocês verem que precisa seguir esse pré-requisito. Então, tem um link aqui, caso você não tenha seguido os pré-requisitos, o sistema não vai funcionar, tá? Então, se você veio direto para a instalação do sistema, é muito importante que você venha aqui na parte dos pré-requisitos, confira se está tudo feito, bonitinho, tá bom? Para garantir que o sistema vai funcionar e vai ser instalado corretamente. Antes da gente partir para a instalação em si, tem um detalhe. Às vezes, no servidor que você vai instalar o SAS Web, já tem o SAS Desktop instalado. Aí entra um problema. Se a gente não baixar esse arquivo SAS e descompactar ele lá dentro da pasta SAS mesmo, durante a instalação da API, vai aparecer alguns erros, tá? Então, se você está instalando o SAS Web dentro de um servidor que já tem o SAS Desktop, a gente vai seguir esse passo. Se esse não for o seu caso, você pode pular e partir direto para baixar a API. Mas eu vou simular aqui, como já tem o SAS Desktop na minha máquina, a gente vai simular esse passo, tá? Então, o que você precisa fazer? Baixar esse arquivo SAS, ele vai ser uma pasta compactada. Essa pasta a gente precisa copiar ela, eu já deixei ela aqui. Eu vou cortar e aqui na pasta Fiorilli SAS, que é onde provavelmente vai estar assim no seu, que é a pasta arquivos, dados, isso aqui é a instalação do desktop. A gente pode colar esse arquivo e extrair. Se aparecer alguma confirmação de substituição, você pode dar sim, não tem problema. E aí, esse aqui vai ser o resultado, algo semelhante a isso, tá? Esse passo é muito importante que você faça caso o SAS Desktop já esteja instalado no servidor, certo? Maravilha. Então, é só isso que a gente precisa fazer. Descompactou a pasta, a gente consegue agora partir para a instalação, certo? Beleza. Feito, então, esse passo do SAS Desktop, para vocês que têm o SAS Desktop instalado no servidor, a gente vai conseguir dar continuidade para a instalação da API. Então, eu deixei um link aqui para vocês, para baixar o atualizador. Eu já baixei ele aqui, então você pode executar, ele vai pedir uma confirmação, você pode aceitar, e que não tem segredo, é só você avançar e instalar, tá? O caminho padrão que ele vai vir é o disco C, Fiorilli, ele vai aparecer aqui, API. É a partir daqui que a gente vai conseguir trabalhar com a instalação em si da API. Esse auto-update é o arquivo que, a primeira vez que a gente executar ele, vai ser para instalar a API e instalar o SAS. E depois, todas as vezes que a gente precisar atualizar o SAS, é esse arquivo também que a gente vai executar. Então, dando 2 cliques aqui, a gente consegue executar ele como administrador. Iniciando a instalação. Se aparecer essa mensagem de referência de objeto, não tem problema. Você pode dar OK todas as vezes que ela aparecer, tá? Perfeito. Carregou tudo? É muito importante que vocês prestem atenção nesse passo. Quais são as flags que a gente precisa deixar marcada? Todas essas aqui da linha de cima, menos o portal serviços. E na linha de baixo, a gente deixa só o SAS. Então, pode desmarcar todas.
Perfeito. Se o seu tiver um resultado semelhante a esse aqui, a gente consegue dar próximo. E aqui ele vai fazer toda a instalação dos arquivos. Aquele passo do SaaS Desktop que a gente fez agora há pouco, se a gente não tivesse feito, aqui ia gerar um erro. Aí a gente ia precisar cancelar, fechar tudo, fazer aquele passo e voltar essa instalação do zero. Então, é por isso que a gente já fez esse passo anteriormente. Pode dar próximo. Aqui ele vai carregar e todas as vezes que ele pedir uma interação com o usuário, quem estiver instalando, a única coisa que a gente precisa fazer é dar próximo, próximo, próximo e instalar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, pessoal, antes de finalizar a instalação da API, provavelmente essa tela do setup vai aparecer para vocês preencherem. Aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, caso no servidor do seu cliente não tenha instalado o Java 11, a gente precisa instalar. Esse atalho do Java 11, ele não está funcionando. Então, eu deixei aqui para vocês um link para vocês conseguirem baixar esse instalador. Aqui. Então, quando aparecer a parte aqui do setup, no manual, vai ter aqui, diretório do Java 11. Aqui nesse botão aqui, a gente vai conseguir baixar o arquivo. Como eu já tenho ele instalado, eu vou conseguir continuar simulando aqui com vocês. Normalmente ele fica aqui dentro do disco C, arquivos de programa, Java, e a gente seleciona a pasta do Java 11. Perfeito. Aqui é muito importante. Essa URL base de acesso interno, ela já vem padrão e a gente não muda, tá? Como aqui eu quero simular com vocês uma instalação local, no meu caso, o meu computador vai ficar como servidor, mas não vai ter acesso externo, não gerei link, eu não gerei certificado nem nada. Eu vou precisar copiar isso aqui e colar aqui, tá? Então, já aproveitando, caso você quiser instalar o sistema na sua máquina para testes, para você conseguir pegar a base do seu cliente, simular alguma coisa, esse aqui vai ser o tipo de instalação ideal para você. No caso aqui, essa configuração do setup. Mas direto no cliente, é aqui que a gente vai conseguir usar aqueles links que o suporte da Fiorilli disponibilizou para vocês. Aqui no manual, eu deixei um exemplo do Modelândia. Então, quando vocês tiverem aquele link modelandia.fiorilli.app, vocês vão conseguir colar ele nessa URL base de acesso externo. E aqui na URL do FlowDocs, a gente vai conseguir colocar o link do FlowDocs aqui, tá? É muito importante que vocês prestem atenção para não confundir. Então, o URL base de acesso externo é o modelandia.fiorilli e o URL do FlowDocs colocar o link do FlowDocs. Vocês podem confundir e aí a instalação do sistema não vai dar certo, tá? Caso a porta 80 e 443 não tenha sido liberada lá nos pré-requisitos e alguma outra tenha sido liberada, aqui a gente vai precisar colocar a porta na frente do app ou do BR. Então, no caso, se o Modelândia tivesse a porta 253 liberada, aqui vai ser fiorilli.app:2.253. É muito importante que vocês se atentem a esse detalhe, tá? Aqui, no exemplo, como a 80 e 443 foram liberadas, a gente deixou eles sem nada, tá? Eu deixei uma atenção aqui para vocês, aqui, ó. Então, se esse aqui for a realidade do seu cliente, se ele quiser liberar uma porta específica para o SaaS, vocês vão precisar informar essa porta aqui, tá? No meu caso, eu vou simular aqui com um link local. Eu preciso mudar aqui para 8094. E antes da gente continuar para a configuração das outras partes do setup, aqui nesse baixar bancos, a gente vai conseguir baixar todos os bancos que o SaaS precisa para funcionar. Então, quando a gente clica aqui, ele já vem marcado agendamentos, e-mails, fluxos e arquivos. Antes da gente baixar, a gente precisa setar o SaaS Web. Clica ali, pode baixar, ele vai fazer o download, pode dar OK e voltar. Você pode conferir se foi baixado corretamente aqui. Ele vai ficar em Fiorilli, bancos. É aqui que vai ficar o caminho do banco de dados do sistema, tá?
Vamos continuar com a configuração do setup. Feito tudo isso, a gente consegue ir em próximo. Caso aparecer alguma configuração de algum sistema que a gente não está interessado agora, por exemplo, do CIA 8, a gente pode deixar tudo em branco e continuar para o próximo até achar o sistema da assistência social, tá? Então, aqui, a gente precisa informar corretamente na realidade do cliente de vocês. Então, o servidor normalmente é 127.0.0.1. A porta precisa ser corretamente a porta que vocês escolheram para o Firebird 3.0. No meu caso, é a 3055. E aqui o caminho do banco de dados. No meu caso, ele está em disco C, Fiorilli, bancos, SAS e SAS. E aqui é a URL do SAS. A mesma que a gente colocou lá no FlowDocs e na base de acesso externo, a gente vai colocar aqui, foi disponibilizado para vocês do SAS Web aqui, tá? No meu caso aqui, eu vou usar com vocês similar a que eu estava usando aqui para o FlowDocs. Então, eu posso copiar aqui e lá no SAS eu consigo colar. E aqui eu coloco a porta 8094. Antes da gente pular para o próximo, é muito importante que em cada configuração você teste a conexão. Isso aqui vai confirmar se a conexão com o banco de dados ela foi feita com sucesso ou se tem algum problema. Então, perfeito. Clicou, deu essa mensagem de limpeza automática, quer dizer que foi conectado com sucesso. Depois ele vai dar essa confirmação. Maravilha. Sinal de que até agora está tudo certo. A gente consegue próximo. Aqui o sistema do SCPI a gente não precisa, pode dar próximo. Sistema da saúde pode dar próximo, ensino próximo. E o CIP também pode dar próximo. Aqui, daqui para frente, a gente vai precisar configurar todos. Controle de fluxo. Ele já vem parametrizado praticamente inteiro para você. A única coisa que a gente precisa fazer é mudar a porta. No meu caso, é a 3055. Testa a conexão. Maravilha. Sinal de que está tudo certo até agora. Pode dar próximo. Mesma coisa com os arquivos. A gente só muda aquilo que não está de acordo com a realidade. No meu caso, é a porta. Testa a conexão. Próximo. Mesma coisa aqui. Ok. O WhatsApp, a gente pode pular também, porque a gente não setou e a gente não vai configurar ele. Integrador é a mesma coisa. Bom, aqui antes da gente continuar e finalizar a configuração do setup, é muito importante que você se atente aos dados da empresa, tá? Então, aqui você vai colocar os dados reais do município. Município D, o nome da cidade. Prefeitura D, o nome da cidade. Aqui o endereço e o telefone. Só que os dados mais importantes que vocês precisam se atentar é o CNPJ, que aqui vocês vão informar o CNPJ que está no contrato com a Fiorilli, e aqui o estado e o nome da cidade, tá? Isso aqui é muito importante que vocês façam corretamente. Caso vocês tiverem aquela mesma chave de acesso, a chave de validade que tem no SAS Desktop, você consegue informar aqui. Caso você não use o SAS Desktop, você consegue solicitar essa chave para o pessoal da Fiorilli e você consegue informar aqui depois, tá? Aqui a gente vai colocar o brasão, mas no meu caso aqui eu não vou colocar o brasão, vou seguir com a instalação. Pode colocar próximo. Essa parte a gente pode pular, dá próximo, e aqui é onde a gente cruza os nossos dedos e torce para dar certo. Se aqui der algum erro, é porque faltou alguma configuração ou tem algum problema. Se tiver tudo online, tudo bonitinho, quer dizer que deu certo. Então, pode clicar em sim. E aqui a gente já consegue simular um erro com vocês, tá? Esse erro aqui é um erro configurável, então a gente vai fazer um passo agora para corrigir isso aqui, mas não é algo que, por enquanto, vai atrapalhar no uso do sistema, tá? É normal que isso aqui dê, se esse monte de erro aqui der, não se assuste, não tem problema, a gente vai conseguir ajustar isso daqui a pouco. Tudo bem, não tem problema. Se tiver dado online ou aqui, a gente consegue salvar e finalizar aqui a instalação da API. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, mas ele vai carregar. Tudo bem. Caso esse erro der na primeira vez que você está executando o atualizador, também não tem problema. A gente consegue encerrar aqui, daí a gente vai corrigir aquele erro, depois a gente executa o atualizador novamente, que esse erro ele não vai aparecer mais, tá?
Bom, pessoal, a última parte da instalação é a configuração do IS. Aqui a gente vai fazer algumas alterações, vai configurar alguns detalhes, e aí quando a gente for rodar o atualizador de novo, aqueles 2 erros que apareceram, eles vão sumir, tá? Não vai mais acontecer. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é confirmar se os sites que a gente instalou dentro do IS, eles estão lá, tá? Como que a gente faz isso? A gente pode cancelar aqui. Vir em sites, e é isso aqui que precisa estar instalado, tá? Fiorilha API, FlowDocs, Gateway e SAS. São esses 4 sites que precisam estar instalados. Aqui eu deixei para vocês também. Quando vocês tiverem acesso ao manual, vocês vão ter tudo isso aqui informado, tá? Segundo passo, a gente vai instalar os certificados SSL. Esses certificados ele já vêm com a instalação da API, então ele vai estar nesse caminho, Fiorilha API Gateway certificados, e aqui a gente vai conseguir desbloquear eles, tá? Eles têm uma senha, cada um, é a mesma senha para todos, e a senha também vai estar lá nesse caminho. Então, Gateway, certificados. Primeira coisa, a gente pode vir aqui, abrir esse arquivo de senhas, pode copiar, que agora a gente vai usar ela em todos os certificados que a gente liberar. Quais a gente precisa liberar? Fiorilha app, FlowDocs e SAS, tá? Então, esses 3 a gente vai fazer a liberação. É importante que a gente marque exatamente essas configurações. Máquina local, a gente avança. Se pedir uma confirmação, você pode dar sim. Talvez ele feche aqui, mas você consegue voltar aqui na barra de tarefas, tá? Aqui a gente não vai mudar nada, a gente pode clicar em avançar, coloca a senha que a gente acabou de copiar e marca essa opção se ela estiver desmarcada. Então, essas 2 precisam estar marcadas, tá? Avança, avança e conclui. Maravilha. A gente vai fazer esse passo para os outros 2 que faltam. Maravilha. A gente acabou de importar o terceiro certificado e agora a gente vai conferir se eles realmente foram lá para o IS. Onde a gente consegue fazer isso? Aqui na página inicial, a gente vai ter certificados de servidor e aqui precisam estar os 3. Caso não tiver, a gente consegue fazer isso manual e eu deixei o passo a passo para vocês aqui no manual também, tá? Pronto. Agora o próximo passo é a gente vincular esses certificados que a gente importou dentro de cada site que a gente conferiu lá no primeiro passo, tá? A gente vai fazer isso para os 3. Então, cada um a gente vai fazer o mesmo passo a passo. Vamos começar pelo Gateway. Aqui, a gente clica com o botão direito, pode vir em Associações, Adicionar, e aqui a gente vai escolher qual tipo que for o seu caso. No meu eu vou colocar HTTPS. O endereço de IP a gente não precisa mudar. A porta, como no meu caso, está liberada a 443 e a 80, eu posso deixar a 443. Se no seu caso você precisou liberar alguma outra porta, que foi no caso aquela porta que a gente informou lá no setup, você vai precisar informar ela também aqui. Então, se por exemplo for 253 a porta que eu liberei só para o SAS, eu preciso informar ela aqui, tá? No meu caso, eu vou deixar a 443. O nome do host, a gente vai colocar o nome do link. Como eu comentei com vocês, aqui eu estou fazendo uma instalação local na minha máquina. Eu não tenho nenhum link, nenhum certificado para vincular aqui. Então, eu vou mostrar aqui no manual como a gente vai conseguir fazer. Colocou a porta 443, aqui a gente vai informar o nome do host. No nosso caso, a gente está usando o exemplo de Modelândia. Então, você vai escrever aqui, modelandia.fiorilli.app. Vai setar essa opção, que é exigir indicação de nome de servidor. E aqui a gente vai selecionar o certificado que a gente importou. No meu caso aqui, como eu importei, eu consigo colocar. Ele só não vai funcionar se eu colocar qualquer nome aqui, tá? Então, a gente coloca o nome aqui, seta esse e seleciona. Para o Gateway, a gente coloca o fiorilli.app. Informou tudo, pode dar OK.
A gente vai fazer esse mesmo processo para o FlowDocs e para o SAS. Então, no site Fiorilli_FlowDocs, clica com o botão direito, vai em associações e vai fazer essa configuração. A mesma ideia. Coloca o nome do host e o certificado, a gente seleciona o certificado do FlowDocs, e no SAS a mesma ideia. Coloca o nome do host e no certificado a gente informa o certificado do SAS. Feito isso, a gente vai conseguir acessar pelo navegador aqueles links que foram disponibilizados para vocês. Bom, pessoal, esse último passo é extremamente importante, principalmente depois de algumas últimas atualizações que o sistema teve, que é a gente mudar aqui a habilitação de aplicativos de 32 bits. Normalmente, ele vem como true, ele vem como verdadeiro. A gente precisa mudar eles para falso, tá? Vou fazer isso na prática com vocês. Eu deixei listado no manual todos os pulls que a gente vai precisar fazer isso. Então, o mesmo processo a gente vai fazer para cada um deles, tá? Então, dentro aqui do IS, deixa eu cancelar aqui, dentro de pulls, a gente vai selecionar e encontrar aqueles que eu deixei marcado para vocês, e a gente vai fazer o seguinte processo. Seleciona, com o botão direito a gente consegue vir em configurações avançadas, e aqui quando tá true, a gente consegue ou dar 2 cliques, ele muda para falso, ou se aparecer essa opção de setinha, a gente consegue selecionar aqui também. Selecionou falso, dá OK. Isso a gente vai fazer para todos. Maravilha! Feito isso, aqueles erros que apareceu quando a gente testou a conexão com o servidor, eles não vão aparecer mais. Eles só apareceram justamente porque aqui o aplicativo habilitado de 32 bits ele estava marcado como true, tá? Então a gente vai conseguir confirmar isso agora. Feito tudo isso, aqui no manual eu deixei uma dica que é, após você finalizar todas essas configurações, é importante que você rode uma última vez o atualizador, o setup e reinicie o IS. Isso aqui só para confirmar de que está tudo certo e garantir que tudo vai rodar bonitinho, tá? Então, vamos voltar lá na página inicial da API. A gente vai rodar o atualizador. Se aparecer essa mensagem, a gente pode dar OK várias vezes. Ele vai carregar e vai abrir. Provavelmente vai aparecer isso aqui, que é a versão que a gente baixa lá do manual, ela é uma versão antiga. Então, a gente vai fazer toda essa instalação e só depois ele vai reconhecer de que tem uma nova versão aqui da API, tá? Então, a gente pode dar OK, ele vai baixar aqui, vai fazer a instalação e a gente vai conseguir rodar a nova versão. Pronto. Vocês vão ver, vocês vão notar que mudou algumas coisas. Não tem mais aquele monte de flag aqui, nem aqui embaixo. Agora ficou só 3 marcadas: Fluxo API, FlowDocs e SAS. Quer dizer que até agora tá tudo certo. Próximo. Maravilha. Aqui vocês podem reparar que a primeira vez que a gente rodou, não teve esse carregamento dos bancos. Isso só vai acontecer na segunda vez que a gente rodar o atualizador. Por isso que é muito importante que depois de todas as configurações feitas, vocês façam esse procedimento. Aqui pode ser que às vezes confunda vocês. Ah, o carregamento não chegou até o final, quer dizer que não finalizou de carregar. Finalizou sim. Se esse botão próximo for liberado, quer dizer que carregou tudo que precisava carregar. A gente pode dar próximo. Aplicação instalada e atualizada com sucesso. Maravilha, sinal de que está tudo correto até agora. Antes da gente sair e testar mesmo se deu certo, a gente entra em configurações, que vai abrir a página do setup novamente. Aqui a gente pode testar, caso for do seu interesse, todas novamente, mas eu só vou pular. Essa mensagem vai aparecer independente se você testar a conexão ou não. Eu vou pular todos só para a gente testar aquela última configuração que deu aqueles vários erros, para a gente confirmar que agora não vai dar mais.
Perfeito. Aqui agora já está todos online, significa que a instalação foi feita com sucesso e que provavelmente vai dar certo de rodar, tá? Vamos testar agora no navegador se a gente vai conseguir abrir o link. No meu caso, eu vou abrir um link local, porque eu não tive nenhum link lá para configurar no IS, mas no seu caso você vai conseguir entrar com o link que foi disponibilizado para vocês. No caso aqui do exemplo, seria modelandia.sas.app.br, tá? Aí, no caso, vai ser o link de vocês. Eu tenho aqui o meu local, vamos ver se deu tudo certo. Pessoal, se acontecer de vocês entrarem no link de vocês, ele carregar, mas ele não abrir, ele só ficar nesse login aqui, quer dizer que tem algumas coisas que a gente possa fazer para corrigir. Eu deixei aqui no manual, só para mostrar para vocês, erros comuns, tá? Aqui tem alguns erros que podem acontecer durante a instalação e algumas formas de corrigir isso. Eu deixei esse último aqui, ou seja, a página ela só fica carregando e ela não abre. Tem algumas coisas que a gente pode fazer. A primeira é dar um Ctrl F5. Se isso, vamos testar. Ctrl F5 talvez funcione, não é em todos os casos. Aqui não funcionou. Uma outra coisa que a gente pode fazer é limpar os cookies e dados de navegação do navegador. Como é que eu sei que não vai ser isso, eu vou pular esse passo, mas pode ser que no seu seja, então não deixe de testar isso daí. Aqui, dentro do IS, provavelmente vai ter um redirect, e a gente precisa apagar isso daí, tá? Então, a gente vai conseguir visualizar isso aqui e confirmar dentro do site SAS. Então, lá dentro do IS, sites e SAS, a gente dá 2 cliques ali dentro, vai ter isso aqui, ó, URL rewrite. Se tiver, por um acaso, algo similar a isso aqui, a gente pode remover. Que agora, se a gente vier de novo aqui e atualizar a página, muito provavelmente seu sistema vai abrir. Bom, pessoal, a partir daqui, você consegue testar. Se for um banco que você tenha usuário, você consegue entrar e fazer todos os testes que você precisa, mas a instalação basicamente é isso. Como eu comentei com vocês, é uma instalação longa, tem alguns passos, alguns pré-requisitos, mas vocês viram que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada que ninguém consiga fazer. Pode ser que você encontre alguns erros no meio dessa instalação. Você pode conferir se esses erros foi algum que eu deixei aqui como exemplo para vocês, tá? Aqui na parte de testar a conexão com o setup, pode ser que dê alguma coisa similar a isso aqui. Eu deixei algumas formas de corrigir. Se você encontrou algum erro que de nenhuma forma você está conseguindo corrigir, você, por favor, entre em contato com o nosso suporte, que a gente vai conseguir te ajudar, tá? A gente vai investigar o problema e a gente vai conseguir fazer essa instalação funcionar. Mas basicamente é isso aqui. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, às vezes alguma dúvida que ficou durante a instalação. Por favor, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai te ajudar da melhor forma possível. Lembrando que o manual que eu usei aqui nesse vídeo vai estar disponível aqui na descrição, então você vai conseguir acessar e visualizar todos os passos que eu fiz junto aqui com você, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Espero novamente que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada!